Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Irmão Miqueias passando por aqui, que estamos nessa campanha aí, Setembro Amarelo contra a depressão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero deixar uma palavra de Deus para a sua vida, que é Josué capítulo 1. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Louvado seja Deus. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espante, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Louvado seja Deus. Josué, ele, lá um pouco atrás nos livros aí de, acredito que, Número, capítulo 13, falha a memória, o nome dele era Oséias. Este homem, ele foi preparado por Moisés. Deus mostrou a Moisés quem seria o sucessor de Moisés, a liderar o povo. Então ele, desde a sua juventude, quando ele nasceu lá no Egito, Deus tirou o povo de Israel do Egito. Então ele foi um jovem que se apegou muito a Moisés e andou muito com Moisés. E ali, onde Moisés estava, ali Josué estava do lado. Só que o nome dele era Oséias, que significa salvação. E Moisés, amando de Deus, Moisés mudou o nome dele para Josué, que significa o Senhor é salvação. Então ele estava sendo preparado para ser o sucessor de Moisés. E aqui no começo, quando a gente leu, chegou o tempo, Moisés faleceu aos 120 anos, Deus recolheu Moisés. E agora a gente vê uma pessoa, por causa de um luto do seu líder, do seu mentor ali, do seu mestre, você vê ele que ele está depressivo, ele está sem ânimo nenhum, ele está sem força, ele está triste, ele está cabisbaixo, ele está sem vigor, ele está sem rumo, ele está parado. Por isso que Deus fala 4 vezes para ele. 3 vezes. No versículo 6, no versículo 7 e no versículo 9, Deus fala para ele: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Aí lá no versículo 9, não te mandei eu, esforça-te. Se esforçar, se esforce, tenha vigor, tenha força, tenha ânimo, tenha bom ânimo. Não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Porque Moisés tinha passado uma grande provação, guiando aquele povo
pelo deserto. Moisés foi o homem usado por Deus, liderado para tirar aquele povo lá do Egito. Depois que ele saiu do Egito, Moisés liderou o povo por mais 40 anos, liderando aquele povo. E Josué foi sendo preparado para aquele propósito de ser o sucessor de Moisés. Mas quando ele viu que o seu mestre morreu, ele ficou depressivo. E tem muitas pessoas que depois que alguém, parente, filho, mãe, pai, amigo, morreu, ficou depressivo, parado, cabisbaixo, sem ânimo, sem vigor, sem força, sem energia. Louvado seja Deus. Mas eu quero falar para você nesta mensagem que o Deus que falou para Josué: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhes daria. Esse Deus, ele pode te dar força, ele pode te dar vigor, se você o buscar de todo o coração, se você entregar a sua vida, o comando da sua vida a Ele. Ele pode te dar ânimo, Ele pode te dar força, Ele pode te dar vigor, Ele pode te dar paz, Ele pode te dar alegria verdadeira, que não depende de substância alcoólica ou droga ou qualquer substância que foi produzida em laboratório, em drogarias. Ele pode te dar paz sem você precisar tomar um calmante, um remédio tarja preta produzido em laboratórios. A medicina é boa, mas ela é limitada. Não estou falando para deixar de usar a medicina, que a medicina é boa, mas tem coisas que só Deus faz, só Ele, para suprir a nossa necessidade espiritual. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A nossa alma, ela é alimentada pelo Espírito de Deus, nada desse mundo. Por isso que tem pessoas que estão cansadas, estão desanimadas, cabisbaixo, triste. Ela se enfia no álcool e se vicia no álcool, se vicia nas drogas ilícitas, no cigarro, em vários tipos de vício, na prostituição, em várias coisas para suprir a necessidade, o vazio. Mas cada vez a pessoa se afunda mais, fica mais depressivo, mais desanimado, mais amargurado, mais triste, porque a substância, o vício, traz um prazer momentâneo, mas depois que tudo passa, depois que passa todo esse efeito, a tristeza está ali, a amargura está ali batendo na porta, o desânimo está ali batendo na porta, o arrependimento está ali batendo na porta. Mas eu quero falar para você que tem um Deus no céu, um Deus vivo que criou o céu e a terra, que Ele criou um caminho vivo e eficaz, que você pode se achegar a Ele, como está escrito na carta de Tiago: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. E Deus aqui, Ele instruiu, Ele animou, Ele fortaleceu Josué com a sua palavra, com a sua presença maravilhosa. Ele supriu, Ele trabalhou na alma cansada, Ele trabalhou na alma triste de Josué, o animando, o fortalecendo. E aí a gente vai ver que no versículo 10 do capítulo 1, então Josué deu ordem aos príncipes do povo dizendo, ou seja, um homem que estava cabisbaixo, o homem que estava amargurado, triste, caído,
que estava vivendo o luto do seu mestre, do seu instrutor, Moisés. Quando ele recebe a palavra de Deus, quando ele é amparado, quando ele é alimentado por Deus, aí ele se levantou e foi fazer o seu ofício. Você que é empresário, você que tem uma grande responsabilidade, que é líder, você que é pastor de uma igreja, você que tem um ofício, um cargo de liderança, se você está passando pelo momento semelhante ao de Josué, eu te apresento o Deus vivo que criou o céu e a terra, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele pode te fortalecer, Ele pode te dar vitória. E Ele fala aqui no versículo 7, Ele fala: olha, tenha cuidado, então somente esforça-te, tem muito bom ânimo para ter cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Então Deus instruiu, Deus inspirou cerca de 40 homens aqui para escrever o manual para nós seres humanos vivermos. A Bíblia Sagrada, ela não foi escrita pela vontade do homem, ela foi escrita pela vontade de Deus. Lá em Êxodo capítulo 17 você vai ver a primeira menção bíblica onde Deus manda Moisés relatar, escrever no livro, relatar aos ouvidos de Josué. E aqui ele está falando: olha, você quer ser bem sucedido, você quer ser fortalecido, você quer ser uma pessoa de bom ânimo. Olha, tenha cuidado de observar a minha lei, a minha palavra. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda. Talvez vocês que estão assistindo este vídeo, se você não conhece a Deus, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Se fortaleça no Senhor, se fortaleça no seu poder, na sua palavra que é alimento para a nossa alma. E aqui no versículo 8 está escrito: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Então você quer ser bem sucedido, você quer fazer prosperar o seu caminho, não se aparte da tua boca o livro desta lei, a palavra do Senhor. Aqui Deus usou cerca de 40 autores para escrever este livro sagrado, que durou um pouco mais aí 1500 anos para ser escrito. Deus se revela a nós. Deus se revela a nós aqui. Aqui na Bíblia Sagrada está escrito o relacionamento de Deus com o homem. Deus vindo salvar o homem. Deus vindo resgatar o homem e a mulher, vindo libertar, vindo salvar, vindo da paz verdadeira, vindo da alegria plena, que não depende de nenhuma substância desse mundo. Deus vindo, Deus enviando o Espírito Santo Consolador para fazer morada em nós, para nos capacitar. Isso é maravilhoso. Então, se você quer ser bem sucedido, se você quiser prosperar o seu caminho, siga Deus, porque Ele é o Criador do homem e da mulher. Ele nos entende, ainda que a nossa mãe não nos entenda, o nosso pai, nosso irmão, nosso amigo, nossa amiga, nosso avô, nossa avó, ou quem estiver em volta de nós não nos entendam, ainda que eles nos abandonem, Deus não vai nos abandonar. Deus não vai nos abandonar. E diz o texto bíblico lá em João, no seu último capítulo do Evangelho de João, que se fosse escrever tudo que Jesus fez, tudo que Deus fez, os milagres, a criação, tudo que Ele fez, o mundo inteiro não caberia de tanto livro que seria. Então veja o tamanho desse mundo. Se
fosse escrever livro de tudo que Deus fez, de cada célula do corpo humano, cada órgão do corpo humano, se for falar da areia, do barro, se for falar de cada ser vivo nessa terra, cada micróbio, cada animal, cada ave, cada réptil, cada besta-feira do campo, de tudo que Deus criou no céu, na terra, embaixo da terra, na água, se for falar do oxigênio, dos gases, de tudo, dos minerais, de tudo, o mundo inteiro não caberia, daquilo que está fora do meu alcance aqui nesse momento. O mundo inteiro não caberia os livros daquilo que tudo que Deus criou. Mas Ele fez aqui. Ele usou pessoas aqui, inspirou para que nós usemos esse manual para que sejamos salvos. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Tende bom ânimo. Não somente esforça-te. Amém.